E para a torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. O vídeo de agora trazendo aí todas as últimas notícias dessa segunda-feira do nosso querido Tricolor, que jogou no sábado e já tem confronto importantíssimo, jogo de volta com o do Náutico na Copa do Brasil. Antes de mais nada, já sabe, deixa embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo todos os dias aqui para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo, no final eu volto, a gente vai falar muito do São Paulo, dessa decisão, Copa do Brasil, o Zubeldia que deve utilizar a base nesse jogo da volta. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. O Luiz Zubeldia apostou na base para conseguir os 3 pontinhos em casa. Vamos ver o que o treinador argentino explicou sobre os garotos depois da partida. Ahora estamos en un proceso un poquito más apurado porque están teniendo más minutos de lo que se imaginaban ellos también, ¿no? Entonces van a tener que seguir aprendiendo de manera rápida, exponencial, para poder consolidarse como profesional. Hasta ahora, los jugadores de experiencia están dándole una buena base, un buen piso para que ellos puedan trabajar de la mejor manera y con confianza. Ahora ellos tienen que seguir así, con los pies sobre la tierra y saber que cuando acontece esto de que los marcadores ya lo tienen visto, saber cuándo desprenderse de la bola, cuándo ir a la disputa, cuándo no, van a ir aprendiendo con el correr de los juegos. E aí, Miller, o que você achou? Olha, Michel, Falando dos garotos, tá certo, não tá certo? olha, tirando a vitória que foi boa, Sabia que o consórcio é essencialmente um produto cooperativo? Quando contemplado, não gostei do seu jogo, né? Ele não foi um jogador incisivo, agressivo, tecnicamente não foi bem, né? Na parte de força, claro, ele é jovem, tá, vai correr bastante, tá, mas o São Paulo não fez uma grande partida, né? Principalmente os jovens. Agora, o que o Zubeldia falou dos jovens é verdade, né? Os experientes têm que dar uma sustentação, confiança para eles. Quando entrar, jogar com confiança, jogar com leveza e mostrar todo o seu potencial. Mas eu acredito que o grande desfalque do São Paulo, Michel, é o Lucas, que deve voltar só depois do Mundial. Esse sim é um jogador diferente, que faz muita falta ao time. E no segundo semestre, você sabe muito bem que os mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil e a sequência do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai precisar da presença do Lucas. Certo, Alex? Certíssimo, e o São Paulo venceu o Grêmio e foi uma vitória importantíssima, mais importante do que parece, porque ele vinha com uma sequência de muitos empates, 6, e perdeu para o Palmeiras. Então ele já estava flertando com a zona do rebaixamento e o Grêmio saiu na frente. Foi um jogo de um confronto direto. Confronto direto. E quando o Grêmio fez esse gol aí, ó, que para mim o Rafael deu uma contribuída também, porque se posicionou mal e estava voltando de costas, o São Paulo tinha entrado na zona do rebaixamento porque o Vasco tinha ganho do Fortaleza. Então o São Paulo chegou a estar dentro da zona do rebaixamento nessa rodada. Mas depois virou o jogo e essa vitória, além de dar uma confiança, uma tranquilizada para o time do São Paulo, já levou o time lá para o meio da tabela do campeonato, né? Porque nesse começo, Você vê como muda 3 pontos mudam muita coisa. Dá confiança e a força necessária para o São Paulo continuar nessa toada de não deixar mais passar por esses percalços de resultados ruins que vinha passando. Então, esse resultado, essa vitória, esse jogo, pode ter sido um marco para o São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro. Denise Campos de Toledo já chegou pro... Muito bem, tá aí o Zubeldia. O São Paulo saiu perdendo, né? 1-0, virou o jogo. E aí todo mundo, o mundo inteiro aqui do nosso chat que falou, falem do pênalti. O Massini falou, falem do pênalti. Eu vou falar a minha, é a opinião exatamente contrária de todo mundo, da maioria das pessoas, pelo menos. Eu achei que foi. E vocês podem achar que eu sou louco, mas eu achei que foi pênalti. Mas, Arnaldo, fala aí. Você, por exemplo, não achou que foi. Só para acalmar a galera aqui. Não, eu acho que essa questão aí, para mim, não foi pênalti. Eu tenho para mim, é até fácil para o árbitro entender quando um jogador prefere a falta do que continuar na jogada, analisando como é o jogador e qual trajetória ele está percorrendo. Então, sendo o jogador o Luciano, o cara está saindo da área, ele vai preferir cair do que continuar. Então não teria pênalti. Não é, vamos voltar a fita para ver se... Porque eu acho, a minha impressão em relação ao pênalti, que para mim não existiu, é que o VAR tentou salvar o árbitro. Como o árbitro achou falta e foi dentro da área,
o VAR tentou voltar a fita pro início da jogada do Arboleda. E aí não foi nada. Eu também achei que não foi. Né? Tem uma câmera da Aí transmissão eu acho que que mostra eles que se não foi. Eu confundiram, acho que o ficaram VAR não 10 tinha a câmera que a gente viu na TV. Não é nada a falta do Arboleda. Eu também achei que não foi. Não é nada a falta do Arboleda, pra mim não foi nada a falta do E não foi do pênalti Luciano. também, isso aí. Exatamente. Pra mim é... Agora, é isso. Isso foi o extrato do jogo. O jogo, pra quem não viu o jogo, eu acho que quase ninguém viu o jogo, né? Pelos comentários. Acho que ninguém viu o jogo. Eu acho que o São Paulo fez um bom jogo. Eu também achei. Com um time completamente mutilado. Me impressionou a fragilidade do Grêmio. De todos os jogos que eu vi, todos os adversários do São Paulo, até o momento, eu achei o mais fraco, com menos repertório, com mais dificuldade, tentando fazer cera desde o começo do jogo. E olha que a torcida do Grêmio, em grande número no Morumbi, né? O Grêmio vai ter trabalho. Né? O São Paulo eu acho que criou... E acho que essa é uma questão para o São Paulo. O São Paulo criou algumas oportunidades numa pressão grande no primeiro tempo. Vai faltar acabamento para o São Paulo, essa é uma questão. Né? O São Paulo tem pouca qualidade de definição, sem o Lucas, sem o Caleri e tudo mais, sem o Ferreirinha, que também não tem grande qualidade na definição. Aliás, a ausência do Ferreirinha em cima da hora fez o São Paulo ter que jogar num sistema diferente e tudo mais. Fez entrar o Luciano, né, no time. E aí o São Paulo entrega um gol, escanteio a favor. Um time que toma um gol de escanteio a favor, a gente fala tanto aqui, né, cara? Quando que o Palmeiras vai tomar um gol de escanteio a favor? Mas aí foi uma paçocada. Muito do Pablo Pessoal Maia e do também Pablo Maia. falha do Rafael. Não, pra mim não. Pra mim foram dos dois jogadores que estavam ao lado dele. O Alisson e o lateral lá Mas- também. Eles têm que se posicionar de forma diferente. Sim, não mas- tira o Pablo Maia. Mas não o Pablo tira. Maia... Ele podia dar um tomou a chutão pior e das acabou, Ele claro. tomou a pior das decisões. Ele Entendeu? podia recuar pro goleiro, ele podia dar um chutão, podia tocar, né? E ele isso tentou é um ridículo. passe vertical e tudo mais. E aí o São Paulo vai para o segundo tempo, né? Pressionado, não ganhava em casa e tudo mais. E aí aparece uma coisa que não tinha aparecido, não o pênalti, antes do pênalti. Bola parada. A bola parada. Essa que salva o Palmeiras toda hora, né? Que salvou o Palmeiras no gol de empate do Murilo. Depois de muito tempo, uma falta cobrada pelo Enzo Dias, o São Paulo faz um gol de cabeça do Arboleda. E aí volta pro jogo, insiste, pressiona e tal, e só vai virar nesse lance do pênalti aí. O Rafael, que tinha falhado... Eu não sei se é falha, mas você colabora com o gol, né? Ele foi dando cada vez Ele mais foi espaço, pro canto e né? foi pra dentro. Exato. Aí ele deu show cantão lá. Fernando Praz tem uma explicação legal pra isso durante a transmissão. Não sei se chegaram Não, a não ver. vi. Como? E quando o goleiro vai correndo pra trás, de frente pro atacante, ele perde um Perde a pouco A noção de onde ele tá, de né? espaço. E quando ele dá um passo mais atrás e o cara chuta, Ele já ele tá... perde a explosão pra chegar na bola. Ah, tá. Foi perfeita a definição. É bom um comentarista goleiro, né? Porque ele sabe exatamente da... Ficou Foi de forma exatamente bem isso. didática, né? Ele dá mais espaço, dá mais Abre o gol, finalizador e ele perde a explosão Na hora de buscar que a ele bola. teve no cara a cara, segundo segunda bola do Grêmio, né? Ainda estava 1-1, né? Que ele pega cara a cara no chute do Marlon. O São Paulo perdeu. Não contei uma das coisas principais, né? Com 7 minutos, São Paulo perde o Marcos Antônio lesionado, aí tem que fazer uma outra. Foi aí que entra o Pablo. E acho que o Zubeldia fez uma coisa que não é simples fazer, mas foi necessária e correta. Ele troca o Pablo no intervalo. Isso, tira o Que cara tinha que entrado, entrado e errado. tinha tomado amarelo e também tem isso, né? Como ele estava com amarelo, na perseguição do erro dele, ele não podia fazer falta. Então ele vai escoltando o jogador do Grêmio até a finalização. Ele não pode matar a jogada, porque ele já tinha amarelo. Então ele optou, vou tirar o volante e vou arriscar. E ele arrisca, coloca o Luca, o menino, que se machuca com 5 minutos e fica capengando até o final do jogo. Porque com o Marcos Antônio, com o Lucas, são 10 lesionados. Né? O São Paulo passa a ter 10 lesionados e com uma possibilidade muito restrita de troca e situação de solução. Tem uma coisa agora que para mim vai ser desafiadora, que é o Náutico reabilitado, animado, jogo da vida nos aflitos. O Náutico é um time que está com o orgulho ferido há milênios, né? Em Pernambuco, e transformou isso numa espécie de questão de honra. É um gol só. E vamos ver que jogadores ele terá para jogar no Recife, né? Depois de ter jogado o sábado, quarta, sábado, terça, perdendo 2 jogadores por jogo, mais ou menos, né? Vai ser assim também
provavelmente ele não vai ter o Luca além do Marcos Antônio e não volta ninguém do DM para esse jogo de Só uma terça. curiosidade, você vê como o cara gere bem assim, os seus jogadores, o respeito, o vestiário. Se o cara que entra, sai, puta, o futebol profissional, o cara quer morrer isso daí. O cara quer matar o treinador. Como que ele faz? No intervalo, no silêncio do vestiário. Porque se dá 10, 15 minutos e troca, é o Morumbi inteiro olhando, o cara vai andando. É uma cena meio feia para quem acabou de entrar. Mas ele tira no vestiário, fica de boa. Tem muita gente que nem percebe. Às vezes não. Ele falou, eu não gosto de mexer no vestiário, mas nessa Então, essa ele soube, era melhor ele soube fazer o negócio para cuidar do Pablo Maia, né? Impressionante, cara. Parece mas é assim, bobo, Tirone, eu acho que é uma questão que se aplica ao internacional. São times que, pela circunstância, pelas questões do elenco, pelas lesões, não tem condição de enfrentar 3 frentes. Não tem como. Não tem jogadores para... O São Paulo está tentando. O Inter está tentando. Ninguém vai abrir mão de nada. Eu acho que, como a direção do São Paulo nunca toma uma posição de nada... não, olha, na Copa vamos assim, na Copa vamos assado. Vai com o que tem para os aflitos. Fala, Massa. Cara, acho que são 3 pontos que salvam o time graças ao árbitro. É um negócio inacreditável. Eu achei que foi, O que ele fez. Chute na perna ali, não? Cara, dá uma olhadinha na cara do Luciano quando ele cai. Ele cai e ele olha assim pro árbitro, ó. Ele deu. Parecia eu no lanche. Eu ficava perto das moças que tinham um pouco mais de recurso para ver se sobrava as bolachas recheadas, que eu não tinha dinheiro para comer. É pegando aqueles pedacinhos do misto, assim. Não, os pedacinhos não, mas eu via que uma delas, eles não ligam muito para comer, largava aquele cotoquinho de bolacha recheada, sabe? O final do pacote, com 3 pacotinhos. É a cara do Luciano. É inacreditável que um árbitro marque um pênalti desse. Sabe? Não é possível que ele marque um pênalti desse. Né? Então, e uma série de erros do VAR. O Arnaldo foi bem nessa. O VAR tenta salvar o árbitro. Vai buscar um negócio no Arboleda que para mim não foi nada. Isso aí não foi nada. É isso aí, ó. Não foi nada. Não foi nada. Tá? Olha lá. Tem o braço, o jogador do Grêmio, o Gemerson tem o braço. Quer dizer, é inacreditável como estamos. Entendeu? Não tem nada. Não tem nada. E o pênalti é um negócio ridículo. Entendeu? E acho que o que se cobra de outros deveria se cobrar do meu dia também. Devia abrir a coletiva e falar, hoje nós somos beneficiados pela arbitragem. Ninguém faz isso. Ninguém faz, mas é o que se cobra dos outros, né? Deveriam perguntar. Sim, sem dúvida. Concordo. Deveriam perguntar. Bom, dá uma aliviada aí, né? O São Paulo dá um pulo na tabela, né? Foi o time que ganhou mais posições, né? Com essa vitória. Aí fica aquela coisa, Qual né? é o próximo jogo? Mirassol, em casa. No sábado. Ganhou 5 Joga posições. terça em Recife e sábado, é isso? Exato. E depois terça de novo. Contra o Tadieres. Libertadores, né? Mas a terça pro sábado é mais O São Paulo tá... sim, terça pro sábado, sim. Agora, é aquilo. O São Paulo tá orando para chegar à parada para poder descansar, para poder recuperar. Mas é aquilo. Na parada, não vai ter janela. Não vai? Não. Zero janela? Zero janela. Zero? Ou talvez um jogador tipo Cedric. Ah, né? precisa, não é possível. Mas então... Porque, vem não cá. Não tem previsão. São Paulo que acabou com o time de São Paulo basquete. anunciou né? hoje o final do time de basquete. Não tem milagre. Nós estamos falando isso desde o ano passado. As pessoas não estão entendendo. Mas tá certo, tem que fazer isso mesmo. Mas sim, desde que a comunicação seja clara. E que você tenha opções. Você não tem nessa temporada jogadores suficientes para disputar 3 competições simultâneas. Porque estava um Aue, não estava... o brasileiro só empata. Perdeu um... Você tem 2 formas de entender isso. Eu joguei 15, perdi uma para o Palmeiras na última bola. Ou você tem empata demais. Com essa circunstância... Então, mas vamos lá. O que você está pedindo para o São Paulo, ou ele mesmo pedindo para si próprio, que é o tempo de um mês para recuperar todo mundo, não adianta nada. Não adianta. Depois é o dobro de partidas. É a mesma coisa por mais meses. Mas quando você ouve precisa todos de 2 os jogadores setoristas... aí e precisa achar recurso para trazer 2 jogadores sem pagar direito. Recurso não vai ter, mas fala. Nós só temos que tomar cuidado com uma coisa. Na volta do Super Mundial de Clubes, ou nós vamos ter a Premier League, porque todos os setoristas de todos os clubes falam assim,
o clube vai parar e vai voltar melhor ou vai cuidar. Não, São Paulo Todos não vai estão voltar falando a melhor. mesma Tem coisa. outra coisa. Não, mas o São Paulo não tem essa perspectiva. Às vezes piora, porque não joga. Entendeu? Meus amigos, o Tricolor que jogou no sábado, essa semana já tem jogo importantíssimo. E assim, da agora pra frente, todo jogo é importante pro São Paulo, que não iniciou bem o Campeonato Brasileiro, conseguiu uma vitória suada contra o Grêmio. Eu acho que o São Paulo sofreu demais para ganhar de um time muito limitado. O Grêmio é uma equipe limitada, bem limitada por sinal. E agora o Zubeldia vai ter a chance de... eu não vou falar poupar, mas fazer um rodízio de atletas, porque o time do Náutico também, no Morumbi, não foi um time que impôs lá grandes perigos. O cara fez aquele golaço lá, mas fora aquilo, não impôs grandes problemas ao São Paulo. O São Paulo acho que pode entrar com um time misto para dar uma... Você pode deixar a cavalaria no banco? Leva o Luciano, leva o André Silva, leva o Oscar, leva todo mundo. Mas pode dar uma mesclada, dar oportunidade para os moleques da base. O André Silva, que vem jogando todos os jogos, acho que tá na hora dele... Pô, dá uma oportunidade pro Rian Francisco, né, cara? O Rian Francisco, de todos os moleques da base, é o que menos joga. Você tem o Luca, que ninguém sabia nada do menino, vem jogando. O Lucas Ferreira vem jogando. Os jogadores da base sendo aproveitados. O próprio Matheus Alves teve uma sequência de jogos, acabou oscilando um pouco e isso é normal. Mas... E o Rian Francisco não joga, por algum motivo desconhecido. Só o Zubeldia sabe, talvez um excesso de zelo, talvez o Rian Francisco não esteja bem nos treinos, isso a gente não sabe, mas por algum motivo ele não joga, e enfim, fica a dúvida, o que o Zubeldia vai fazer? Eu acho que ele poderia sim dar uma mesclada, colocar um time misto, colocar a molecada da base para jogar. Você pode colocar o Matheus Alves, pode colocar o Lucas Ferreira, é um time que pode sim fazer mais do que vem fazendo. O Zubeldia pode sim melhorar o futebol que esse time apresenta. O São Paulo não vem jogando, não vem jogando bem. O São Paulo demora muito, não sei se demora, o São Paulo é um parto para criar. O São Paulo ele sofre para criar demais, não é um time que cria naturalmente, é um time... E é difícil, às vezes, até de assistir o São Paulo. Nos comentários dos vídeos aqui, é unânime a torcida do São Paulo pedindo mais entrada dos meninos da base. É incrível, cara. Assim, eu acho que de cada 10 comentários, 6, 7 são a galera falando da base, do Zubeldia, de dar oportunidade pro Rian Francisco. Muita gente pedindo e querendo que esse time jogue mais. Isso é uma verdade. O time tem que jogar mais. O São Paulo, o que ele joga hoje é suficiente para conseguir os resultados de hoje. É o suficiente para você vencer o Grêmio. É o suficiente para você vencer o Náutico. É o suficiente para você vencer esses times fracos de Libertadores, o Libertad. Mas vai chegar uma hora que vai afunilar. O São Paulo vai começar a pegar Flamengo, a pegar Botafogo, a pegar Atlético, a pegar os times fortes da Libertadores, o Racing. Tem uns times chatos aí. Esse futebol que o São Paulo tá jogando é suficiente para você ir avançando na Libertadores? É o suficiente para você ir avançando na Copa do Brasil quando você começar a pegar equipes grandes? Isso que me preocupa. Não é você ganhar de 2-1 do Grêmio. Eu não tô pensando no agora. Agora os 3 pontos realmente são mais importantes do que o desempenho. Mas depois do Mundial, cara, o bicho vai pegar. O Zubeldia vai ter aí 30 e poucos dias para treinar o time. 30 e poucos não, porque os caras vão pegar uma semana de férias, né? Então diminui um pouco. Vai ter aí 20 dias para treinar esse time. E esse time vai ter que dar um salto de desempenho muito grande. Muito grande. O time do São Paulo... Ele, defensivamente, eu acho um time bem encaixado. Acho um time que não se perde na partida. Independente do resultado, o São Paulo está sempre concentrado e organizado, diferente de algumas outras equipes. Mas é um time que tem dificuldade de criação.
Um time que tem dificuldade de propor jogo. É um time que você não sabe se ele constrói por dentro, se você não sabe se ele constrói por fora, se é um time de contra-ataque. Você o São Paulo não tem um padrão de jogo que o torcedor conhece. Hoje você vai assistir o jogo do São Paulo, você não sabe como o São Paulo vai fazer gol. Você não sabe se vai ser com a bola aérea, você não sabe se vai ser de pênalti, você não sabe se vai ser com a jogada do Ferreirinha, se vai ser com um passe de alguém. O São Paulo não tem um padrão de jogo. O São Paulo, de alguns técnicos atrás, ele tinha um padrão de jogo. Lá atrás, com a Aguirre, contra-ataque. Era o São Paulo do contra-ataque. O São Paulo do Crespo era o São Paulo da marcação forte no meio de campo. Roubava a bola no meio de campo com o Pablo Maia. Roubava a bola, na época eu acho que o Pablo Maia nem jogava com o Crespo. Não me lembro agora, mas era um time que marcava muito no meio de campo. Marcava no meio de campo e saía na velocidade com o Rigoni e o Brenner, se eu não me engano. O São Paulo do Diniz é um time que trabalhava a bola, propunha jogo. O São Paulo do Dorival era um time que construía por dentro. Só por dentro. Você não viu o São Paulo atacando por fora. Só com o Caio Paulista, às vezes, por fora. Era um São Paulo que jogava por dentro, triangulava com o Nestor, com o Rato, depois com o Lucas. Um São Paulo que construía por dentro. Qual que é o padrão de jogo do Zubeldia? Como o São Paulo do Zubeldia ataca? Qual que são os pontos fortes do São Paulo? Defensivamente, eu acho que o São Paulo é um time bem postado. Sofre pouco. O São Paulo, a maioria das chances que o São Paulo sofre são em erros de saída de bola que o São Paulo toma contra-ataque. A maioria das vezes. Mas ofensivamente eu não vejo o São Paulo com um padrão de jogo. O Zubeldia ele continua testando, o Zubeldia ele continua mexendo. E o time continua sem um padrão ofensivo. Isso é o que me assusta, isso é o que me pega um pouco. Mas pro jogo contra o Náutico, esse futebol que o São Paulo vem apresentando é o suficiente para ganhar do Náutico e classificar na Copa do Brasil, sem problema. Você pode mistar o time, você pode colocar a base, você pode colocar quem for. O futebol que o São Paulo joga hoje é suficiente para ganhar do Náutico e se classificar. Mas não vai ser suficiente para na hora que pegar Flamengo, na hora que pegar Palmeiras, na hora que pegar Atlético, na hora que pegar times grandes. O Atlético tá numa draga, né? Mas na hora que pegar o Cruzeiro, pegar Botafogo, Internacional que tá jogando bem, Bahia tá jogando bem. Esse futebol não vai ser o suficiente. Deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. E não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.